Olá pessoal, trouxe aqui alguns exemplos de corrente elétrica. Para calcular corrente elétrica, a gente usa essa fórmula aqui, a primeira, que é dada pela divisão da carga pelo tempo em segundos, tá? Essa segunda fórmula aqui, às vezes o exercício traz alguns dados que para a gente encontrar a carga, a gente vai ter que usar essa fórmula primeiro e depois aplicar aqui para encontrar a carga. Ou melhor, a corrente elétrica, tá? Primeiro exemplo. Por uma seção reta de um filamento de uma lâmpada, passaram 5 vezes 10 a 20 elétrons. Isso daqui é o N, que a gente viu lá no primeiro bimestre, no início do ano. Isso aqui é a quantidade de elétrons, que também pode ser a quantidade de prótons, que é dado pela letra N, em 40 segundos, que é o tempo. O tempo aqui é sempre em segundos. Se tiver em minuto, você deverá fazer a conversão. Sabendo-se que a carga fundamental, ou carga elementar também, é o meu E, né? Determine para esse intervalo de tempo a carga elétrica. Então, ele quer saber o quê? Certo? Para mim descobrir o valor de Q, tendo a quantidade, o número de elétrons e a carga elementar, posso utilizar essa segunda fórmula. Então, aplicando, substituindo os dados. Multiplicando 5 vezes 1,6, 8, vezes 10, 20, menos 19, 1, que é a mesma coisa que 80 coulomb. Tanto essa quanto essa resposta estão corretas. Agora, na letra B, ele pede a corrente elétrica. Então, a corrente é representada pela letra I. Para encontrar a corrente, a gente aplica essa fórmula. Substituindo os dados. Carga, 80 coulomb. A gente acabou de achar. O tempo, 40 segundos. 80 dividido por 40, 2 amperes. Segundo exemplo de corrente elétrica. O gráfico representa, de forma simplificada, a intensidade da corrente elétrica em função do tempo. Pessoal, muita atenção aqui. Toda vez que for apresentado um gráfico da corrente em função do tempo, para mim encontrar a carga, basta calcular a área desse gráfico. No caso aqui, a gente tem a área do triângulo, certo? A área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, para encontrarmos a carga, basta calcular a área da figura do gráfico. Continuando, resultante do fluxo de íons de sódio através da membrana de um axônio gigante de Lula, obtido em um experimento. Considerando o valor da carga elétrica de cada íon igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, nossa carga elementar, a quantidade de íons, ou seja, o N, que atravessaram a membrana
entre os instantes 0 e 4 vezes 10 menos 3 segundos foi de... Então, ele está querendo saber aqui a quantidade de íons, que vai ser dado pela letrinha N, que nos possibilitará, através da fórmula Q igual a N vezes Z. Mas para calcularmos aqui o N, antes necessita calcular a carga. Então, vamos calcular. A base do triângulo, de 0 a 4, vai ser 4. A altura vai ser aqui, 0 a 2, ou seja, 2 segundos. Ou melhor, perdão, 2 amperes, né? Dividido por 2. Aqui, eu já ia me esquecendo que tem a base 10. 4 vezes 10 é menos 3, né? Mas não tem problema não. Vamos lá. 4 vezes 2, 8. Dividido por 2, 4. Vezes 10 a menos 3. A base decimal a gente mantém ela. Como não tivemos outras bases, então a gente vai manter ela. Então, a carga é igual a 4 vezes 10 a menos 3 coulomb. Calculando agora o número de íons, substituindo os dados, 4 vezes 10 a menos 3 é igual a N vezes a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. 4 vezes 10 a menos 3 é igual a N. 1,6 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. É igual a N. 4 dividido por 1,6, 2,5. Vezes 10 menos 3. É uma divisão aqui, então vai ter um sinal de menos aqui para operar os dois expoentes. Então, menos 3. Menos com menos, mais. Menos 3 com mais 19. É igual a 16. Então, a quantidade de íons é 2,5 vezes 10 a menos 16.